Hoje é uma noite de ceia do Senhor, como vocês podem perceber, e a ceia do Senhor ela é uma lembrança de um grande acordo, de uma grande aliança que Deus fez conosco, né? Aliança que restaurou nosso relacionamento, ou sim, proporcionou a restauração do nosso relacionamento com Deus e também fez com que nós pensássemos neste acordo e também pensássemos que a ceia do Senhor ela mostra, além de tudo, que Cristo fez a sua parte e fez de maneira perfeita. Ela mostra que Cristo fez a sua parte de maneira exímia, tá? E agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Cabe a nós como igreja fazermos a nossa parte. E para que você não faça a sua parte sozinha, Deus instituiu uma igreja. Ele instituiu uma igreja nos moldes do Senhor. Ele instituiu a igreja de acordo com a vontade do Senhor. E aí vem a nós a pergunta do domingo passado: como nós podemos voltar a ser uma igreja que agrada o coração de Deus? Como nós podemos voltar a ser uma igreja neotestamentária? Como voltarmos a ser uma igreja dentro dos critérios e de acordo com a vontade do Senhor? E hoje, para nós pensarmos nesse tema de como voltarmos, de como você voltar a ser um crente que agrada o Senhor, de como você se esforçar para fazer que a sua igreja seja uma igreja nos moldes neotestamentários, nós vamos pensar sobre uma pergunta muito importante que Deus fez em um determinado momento também muito importante. Para isso, nós vamos para Gênesis, capítulo 4, bom? 3. Gênesis capítulo 3, versículo 9, tá? Gênesis 3, versículo 9. Esse versículo, ele diz o seguinte, tá? Ele diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, eterno Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa se fazer viva e eficaz na nossa vida, que Teu Espírito Santo possa falar devidamente ao meu coração e ao coração de cada um que aqui está presente, pois nós estamos prostrados diante do Senhor, estamos nos submetendo à Tua vontade, temos a certeza da Tua soberana realização em cada um de nós. Seja soberano, continue sendo soberano em cada momento da nossa vida e em cada segundo desta noite. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, essa pergunta que Deus fez, um simples versículo, né? O Senhor chegou até o homem. Quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu quando o homem pecou, né? E aí no contexto, né? O contexto aqui, o homem pecou, o homem percebeu a chegada do Senhor, e o Senhor se aproxima dele, e enquanto o Senhor se aproximava, enquanto o Senhor se encaminhava, enquanto ele se direcionava, ele faz essa pergunta: onde você está? Onde você está? E nesse texto, nós vemos uma importante pergunta, uma pergunta que traz na verdade ela é uma das mais importantes perguntas do Antigo Testamento, onde nós podemos perceber uma grande verdade do Senhor para conosco a partir dessa pergunta, e ela vem de uma maneira bem profunda para cada um de nós. Mas que pergunta foi essa? Quando isso que aconteceu? Isso aconteceu logo depois da queda. Depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu ao Senhor, depois que o homem quebrou a aliança das obras com o Senhor. Que aliança das obras é essa? Você precisaria estar na escola bíblica. Então, depois que Deus quebrou a aliança, depois que o homem quebrou a aliança das obras com Deus, Deus se aproxima do jardim e ele pergunta: onde estás? Ele pergunta a Adão: onde você está? É claro que essa pergunta não é geográfica, como muitos de nós pensamos. Muitas pessoas imaginam Adão escondido atrás de uma árvore, e Deus olhando para um lado e para o outro e perguntando onde está Adão. Muitas pessoas imaginam Eva escondida debaixo de uma folha bem grande e Deus perguntando onde ela estava. Essa pergunta ela não é geográfica, porque Deus ele não perdeu Adão entre as árvores. Deus ele não perdeu Eva entre as folhas. Essa pergunta ela é uma pergunta espiritual.
Ela é uma pergunta pastoral do Senhor e ela é uma pergunta redentiva. Deus se direciona e pergunta como um pai que está em busca do seu filho, como um Deus santo que pela graça, se aproxima de um pecador, se aproxima de alguém que está em pecado. Então essa pergunta ela é uma pergunta que traz para nós uma reflexão. É uma pergunta que tenta nos levar, que tenta nos fazer olhar para nós mesmos e vermos onde nós estamos. É uma pergunta que chega para a igreja e diz: Primeira Igreja Batista em Croatá, onde você está? Onde você está? Irmãos da Primeira Igreja Batista em Croatá, onde vocês estão? Amigos que nos visitam, onde vocês estão? Essa pergunta, ela ecoa ainda hoje. Não foi só direcionada para Adão, não foi só direcionada para Eva, mas ela ecoa ainda hoje, tanto no coração do incrédulo, como no coração de um crente que está cansado, que está frio, que está distante do Senhor. A pergunta é: onde você está? Onde você está? Pensando nessa pergunta, nós temos que pensar, antes de retornarmos a ela, que o homem, ele foi criado para viver um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus, certo? A Bíblia ela começa mostrando que o homem não foi um fruto do acaso. Que o homem foi feito conforme a imagem do Senhor. Nós somos informados que o homem ele é uma criação de Deus. Que o homem ele é uma obra, por que não dizer prima, porque o Senhor não faz nada inacabável. Que o homem é uma obra-prima do Senhor. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus para refletirmos esse Deus. Não sei se você já parou para pensar, se de fato você tem nos acompanhado nas nossas reflexões sobre Deus e sobre o homem. Nós já refletimos juntos sobre isso. O homem foi criado para refletir Deus. Ele foi criado para viver diante de Deus. Ele foi criado para viver com Deus. Com Deus. Fica bem claro logo nos primeiros versículos da Bíblia qual que era o propósito de Deus para a criação do ser humano, que ele fosse o reflexo dele mesmo, a imagem e semelhança, assim um reflexo de Deus, e que esse homem vivesse diante de Deus e que esse homem vivesse com Deus. Mas Gênesis 2, em Gênesis 2, vendo o homem que Deus estava se aproximando deles, e eles ouvindo Deus se aproximar, eles ouvindo Deus buscar esta comunhão, certo? Até esse instante havia uma comunhão que não tinha medo. Até esse instante havia uma comunhão que não tinha culpa. Até esse instante havia uma comunhão que não havia distância entre o homem e Deus. Então, o coração do homem, preste atenção nisso, o coração do homem, ele foi criado para Deus. Ele foi criado para Deus. O homem foi criado para Deus. Por isso, e isso deixa bem claro, porque que nada neste mundo satisfaz o ser humano. Se você tem dinheiro, você quer mais dinheiro. Se você tem sossego, você quer mais sossego. Se você tem uma vida agitada, você quer uma vida mais agitada. Tudo o que você tem, você quer mais, você nunca se preenche. Você nunca está completamente preenchido daquilo que você tem. Por quê? Porque o homem só está preenchido pelo seu Criador. Porque este foi o propósito. Foi criado, aquela velha historinha que nós contamos para todas as crianças. Foi criado um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por Deus, né? Talvez você seja uma dessas pessoas que foram citadas aqui, que tem um trabalho, que tem uma família, que é bem estruturado em uma religião, que tem muitas atividades durante o dia, que tem um trabalho que exige muito de você, que tem uma agenda cheia, repleta, às vezes até divertida, mas ainda falta. Por isso que muitas pessoas tentam preencher essa falta com as drogas, com bebida, com a promiscuidade, porque ainda falta. E isso, de certa forma, não é uma fraqueza emocional, como muitas pessoas tentam dizer. Isso é saudade de Deus. Você já parou para pensar que você pode estar sentindo saudade de Deus? Porque um dia
Não sei por quanto tempo depois do ventre da sua mãe você teve um relacionamento íntimo com o Senhor, porque lá, com certeza, você teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Não sei depois que você saiu do ventre da sua mãe por quanto tempo esse relacionamento se perdurou, mas você já parou para pensar que este vazio, que este sentimento que não te completa, que tudo aquilo que você tenta fazer na sua vida, mas mesmo assim fica faltando algo, que você cria planos e o que você quer é mais planos, que tudo isso não é nada mais, nada menos do que saudade de Deus. Saudade de Deus. Às vezes nós não conjecturamos isso, você provavelmente não pensou sobre isso. E a questão é, você já parou para pensar que provavelmente você sente saudade do Senhor? E às vezes nós até participamos de cultos, às vezes nós até participamos de encontros, às vezes você até participa dos encontros de determinadas religiões, mas nem isso te preenche, porque você ainda não encontrou, você ainda não se satisfez, você ainda não está pleno daquilo que de fato o seu Espírito deseja, que é o nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes nós sentimos saudade do Senhor. Isso acontece e está bem explicado em Gênesis capítulo 3, quando fala que o pecado quebrou esse relacionamento que Deus tinha com o homem. Por isso que eu falei para você que eu não sei até quando, depois do ventre da sua mãe, você manteve esse relacionamento com o Senhor. Porque a partir do seu primeiro pecado, esse relacionamento foi quebrado. A partir da sua primeira falta, este relacionamento foi quebrado. E aí, a partir daí, como aconteceu com Adão, todas as vezes que as pessoas olham para Deus, ou as pessoas olham para Deus com medo, daquele velhinho que está na nuvem com um raio, né, só esperando punir as pessoas, olham para Deus com medo, ou então as pessoas olham para Deus com vergonha, tem até vontade de se aproximar de Deus, mas se sente tão pecador, se sente tão sujo que tem vergonha de se aproximar do Senhor. Isso acontece às vezes com o crente. O pecado faz o crente se sentir tão sujo que ele tem vergonha de se reaproximar com o seu Senhor. Cuidado, crentes, com isso. Ou então um sentimento de fuga, onde você tenta fugir, onde você não consegue ouvir aquele seu amigo falar de Jesus, onde você não consegue ouvir aquele seu parente falando de Deus, onde você não consegue ouvir, todas as vezes que você escuta a palavra de Deus, fala que você é condenado, fala que você está errado, fala que você precisa mudar, e aí você tenta fugir disso porque você não gosta disso, isso te incomoda, e você tenta fugir. Então, a partir do seu primeiro pecado, o ser humano, qualquer ser humano, passou a ter um relacionamento ou de medo, ou de vergonha, ou então de fuga do Senhor, de fuga para com o Senhor. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele se escondeu de Deus, ou pelo menos ele tentou se esconder de Deus. E o pecado, ele sempre faz isso conosco. O pecado, ele sempre nos afasta de Deus. O pecado, ele vai te levar o mais longe possível de Deus. E muitos irão tão longe que chegarão ao inferno. Outros não. Outros ficarão numa certa distância, que ao invés de servirem como anunciadores da palavra, estarão servindo como envergonhadores do nome do Senhor, mas mesmo assim estarão longe por causa do pecado. Então o pecado, ele vai se esforçar para te levar o mais longe possível. Isaías deixa isso bem claro, né? Em Isaías 59:2, quando ele diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, está aí o texto dizendo, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem levam vocês a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha o que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo assim: meu querido, minha querida, os seus pecados fazem vocês fugirem de Deus. Os seus pecados separam vocês de Deus. E o teu pecado... E aí, tricotomistas, me escutem, o teu pecado faz com que você não dê ouvidos nem ao seu próprio espírito, que está clamando o retorno a este relacionamento. Muitas das vezes você diz para você mesmo: eu preciso mais de Deus,
Muitas das vezes você diz para você mesmo: eu tenho que buscar mais Deus. Muitas vezes você diz para você mesmo: eu preciso servir mais o Senhor. Mas o pecado, ele faz com que você não dê ouvidos a isso, porque ele vai fazer o possível para afastar você de Deus. Então o maior problema do homem com relação ao pecado não é o ato em si. O maior problema do homem com relação ao pecado não é apenas moral. O maior problema do homem com relação ao pecado é um problema relacional. Porque o homem não se relaciona mais com Deus por causa do pecado, ele tem medo de se relacionar com Deus, ele tem vergonha de se relacionar com Deus e ele foge desse relacionamento com Deus. Ele foge desse relacionamento. Por isso Deus institui a igreja, por isso Deus recupera o seu povo. A gente vai já ver o projeto de Deus para essa igreja. E o pecado, ele não faz você fazer só coisas erradas. O pecado, ele faz ímpios, pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo e pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo. Escuta isso. O pecado, ele não faz só você fazer coisas erradas. O pecado, ele faz você não querer viver com Deus. O pecado, ele faz você fugir de Deus. O pecado, ele faz você se afastar de Deus. E o propósito de Deus para você, para a igreja, para toda a humanidade, era um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o propósito de Deus. E o pecado faz com que você queira quebrar isso, com que você tente fazer com que isso não dê certo, tá? E o homem, ele não apenas se esconde de Deus, ele também, mesmo que seja impulsionado por lapsos de autoconsciência, ele não consegue voltar por si mesmo. Ele não consegue voltar por si mesmo. Como nós vimos pela manhã, o pecado contaminou tanto o ser humano. Ele contaminou o ser humano de tal forma, em tal grandeza, que nós podemos dizer que foi uma contaminação total. Todas as áreas, o ser humano por um todo foi contaminado por este pecado. Então Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, como que um morto pode se levantar por si só e ir em direção ao Senhor? Como que um morto pode pedir ajuda? Ele não vai pedir ajuda, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele está morto, ele não consegue pedir ajuda. Por isso que às vezes, e você vai entender, por isso que às vezes o ser humano diz para ele mesmo, por isso que às vezes o Joãozinho diz para ele mesmo: Joãozinho, quer saber? Você precisa mais de Deus. E aí o Joãozinho diz assim: Joãozinho, vamos fazer um negócio? Vamos para a igreja domingo? Aí o Joãozinho diz para o Joãozinho: vamos para a igreja domingo. E aí o que acontece? O Joãozinho não vai para a igreja. O Joãozinho não busca o Senhor. Mas o Joãozinho fez um acordo com ele mesmo que ia buscar o Senhor. Só que tem um porém: o Joãozinho está totalmente depravado. O Joãozinho não consegue ir sozinho até o Senhor. Ele não consegue buscar o Senhor sozinho, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Essa pessoa, o Joãozinho, vamos continuar com o Joãozinho. O Joãozinho, ele pode ser até uma pessoa religiosa, muito religiosa, uma pessoa devota, uma pessoa de cordão, uma pessoa de indumentárias, uma pessoa de objetos, uma pessoa dedicada a crença que tem o enganado até hoje. Ele pode ser uma pessoa religiosa. O Joãozinho, ele pode ser uma pessoa moral. Quantas pessoas que se esforçam muito para viver uma vida moralmente correta que nós conhecemos, que ainda não andam com Deus. Então, essa pessoa, ela pode ser religiosa, ela pode ser uma pessoa moral, mas ela está afastada de Deus. Ela está afastada do seu Criador. E ela não consegue voltar. Tá bom? Então, Deus, vendo isso, toma a iniciativa e nos busca. E vai em nossa direção. E vai na direção daqueles que sabem que precisam de Deus. Daqueles que sabem que precisam do Senhor. Daqueles que sabem que precisam da graça soberana na sua vida. E vai em busca daqueles que também já se entregaram ao Senhor e estão se perdendo pelas curvas do caminho.
E por estarem perdidos, às vezes até escutam o Espírito Santo, escutam a voz do Espírito Santo. Estou falando de vocês, crentes. Escutam a voz do Espírito Santo, mas se desviaram de tal forma, não depravados, mas se desviaram de tal forma que não conseguem trilhar o caminho de volta. Deus, ele toma a iniciativa, ele toma a iniciativa, e como ele entrou no jardim, como ele chamou este homem, ele chama a cada um que forma a sua igreja hoje, porque até a sua igreja tem se perdido nas curvas do caminho. Até a sua igreja, os crentes da sua igreja, o povo de Deus, tem se perdido nas curvas ideológicas, nas curvas filosóficas, nas curvas religiosas, nas curvas antropocêntricas, nas curvas pecaminosas. Tudo isso tem perdido nas curvas mundanas. Tudo isso tem feito a igreja se perder na curva do caminho. E Deus, ele ecoa para a sua igreja, ele ecoa para mim, e ele ecoa para você. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Essa é a pergunta que Deus faz para a sua igreja hoje. Por quê? Porque para que eu vá a algum lugar, para que eu saiba qual a distância de mim para algum lugar, eu preciso da minha localização, certo? Isso está no livro de Google, capítulo 5, Maps, né? E aí quando você coloca um lugar para onde você quer ir, ele pergunta onde é que você está. Porque para você chegar lá, você precisa saber onde você está. Onde você quer chegar com o Senhor? Onde você quer chegar com Deus? Ah, pastor, eu quero chegar no céu. Glória a Deus. E onde você está? Onde você está? Para saber qual a distância você vai ter. Não é para saber se você vai chegar lá, não. Deus é soberano. A questão não é essa. A questão é por onde você vai até chegar lá. Onde você está, meu irmão? Onde você está, minha irmã? Onde você está, meu amigo que nos visita hoje? E onde você está, igreja? Onde você está? Para que nós possamos voltar a ser uma igreja neotestamentária, para que nós possamos voltar a ser um povo que agrada o coração de Deus, para que nós possamos voltar a trilhar os caminhos do Senhor, nós precisamos saber onde nós estamos. E essa pergunta ecoa para mim e ecoa para você. Não é uma pergunta que vai condenar você. Deus, ele não está condenando ninguém, certo? Ele não está te condenando. Pelo contrário, é a graça de Deus em ação. É Deus indo ao encontro do pecador. É Deus indo ao encontro do pecador. Meu querido, meu filho, você quer andar comigo? Você quer estar próximo de mim? Onde você está? Ah, Senhor, eu estou aqui. Pois faça o seguinte, siga essa linha reta. Você está demorando a chegar por quê? Tem algo pesado com você? Deixa de lado isso aí que está pesando, né? Siga essa linha reta. Ou então, dobre aquela esquina. Deus, ele quer saber onde você está, não porque ele não sabe da sua localização geográfica. Ele quer saber, ele quer que você diga onde você está, porque é você que não sabe aonde está. Você precisa se observar, você precisa se analisar, você precisa refletir e perguntar para você mesmo: eu estou vivendo uma caminhada com Deus, mas onde eu estou? E aí pode colocar uma outra pergunta aí: o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Para onde eu estou indo? De fato eu estou caminhando com Deus, para Deus e em Deus? Porque esse é o propósito da igreja neotestamentária, que também somos nós, porque essa é a história da nossa igreja. Algumas pessoas podem chegar para você e podem dizer assim: meu irmão, quando foi que começou a primeira igreja batista em Croatá? Aí você pode dizer, ó, a primeira igreja batista em Croatá começou em Gênesis 2, em Atos 2. Em Atos 2. Como assim Atos 2? Foi, nós somos a igreja de Cristo. A nossa história como igreja começa em Atos. A sua história como igreja começa em Atos. E no início da sua história como igreja, estava dando tudo certo. Porque a igreja estava sendo, estava vivendo, estava agindo conforme o coração de Deus. Onde nós estamos agora? Onde você está agora? E Deus, ele sai ao encontro do homem, ele sai ao encontro de cada um de nós. E Deus promete em Gênesis 3,15 um redentor.
certo? Promete um Redentor, e nos evangelhos nós vemos essa promessa sendo cumprida em Jesus Cristo. Cristo é Deus entrando novamente no jardim deste mundo. Olha que coisa! Cristo, ele ecoa, Deus, ele fala novamente. Cristo, ele entra no jardim. Cristo, ele vai em direção ao homem da mesma forma que Deus foi em direção a Adão. Cristo foi até os apóstolos, Cristo foi até os perdidos, Cristo foi para os que estavam cansados e sobrecarregados. Cristo está vindo na minha direção e na sua direção hoje. Ele está diante de nós nesse instante e ele pergunta: onde você está? Onde você está? O mesmo Deus que estava diante de Adão, o mesmo Deus que estava diante dos apóstolos, o mesmo Deus está hoje diante de mim e diante de você, nos questionando onde nós estamos. Na cruz, esse Deus tomou o nosso lugar. A culpa nos afastou, certo? A culpa que nos afastou de Deus foi colocada sobre ele e ele assumiu o lugar. E é isso que nós lembramos na ceia. Na ceia nós lembramos de graça. Nós lembramos da graça, nós lembramos do Evangelho. Isto é Evangelho. Evangelho é o que Deus fez com Adão. Vendo Adão perdido, sem condições de voltar, Deus chegou até Adão e disse: Adão, onde você está? O Evangelho é Jesus chegando até os pecadores, vendo eles sem condições de se reconciliar com Deus. E aí Jesus perguntando: onde você está? Evangelho é Cristo hoje. Evangelho é Deus hoje diante de você, perguntando onde você está. Isso é Evangelho, isso é a graça imerecida que a irmã Laura agradeceu hoje à noite aqui já. Isso é graça imerecida sobre nós. Quem merecia essa atenção do Senhor? Quem merecia esse cuidado do Senhor? Quem merecia essa busca do Senhor? Isso é graça, graça imerecida diante de nós. E para aqueles que estão ouvindo e entendendo, além de ser imerecida, é irresistível. Onde você está? Onde você está? E esse Cristo que se direciona até nós, ele restaura este relacionamento de Deus com o homem. É isso que nós lembramos na ceia. É isso que nós lembramos quando nós celebramos a ceia do Senhor. Que a igreja, ela só precisa lembrar do que Cristo fez. Que a igreja, além de lembrar aos outros, nós estamos tão acostumados com a missão de lembrar aos outros. A igreja, além de lembrar aos outros, ela precisa lembrar para ela mesma o que Cristo fez. Por que Cristo veio? O que Cristo veio fazer? O que Cristo veio fazer? Nós não fomos apenas perdoados por Cristo. Cristo, ele não veio só bater no seu ombro e dizer: filhinho, filhinha, eu te perdoo. Não. Cristo, ele nos reconciliou com o Senhor. E reconciliados com Deus, reunidos com o Senhor, já não precisamos mais nos esconder, nós já não precisamos mais fugir, nós não podemos e nem precisamos ser escravos do medo. Agora, reconciliado com o Senhor, eu e você somos reflexo desse Deus. Eu e você devemos andar com esse Deus. Eu e você devemos estar diante desse Deus e andar ao lado desse Deus. Ao lado desse Deus. Agora, com Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai. A vida cristã não é você viver tentando merecer o amor de Deus, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas se esforçam para merecer o amor de Deus. Muitas pessoas fazem sacrifícios para merecer o amor de Deus. Isso não é vida cristã. Vida cristã é você viver a sua vida a partir do amor de Deus. Hoje você vive porque Deus te ama. Viva a sua vida a partir da certeza deste amor. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Eu sei que Deus me ama. Eu fui reconciliado com Ele. Eu sou um reflexo de Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso estar diante de Deus. Onde eu estou? Onde eu estou? Deus, ele não chamou você para correr dele. Ele chamou você para correr até Ele. É por isso que Ele te chama. É por isso que hoje Ele está dizendo: meu querido, onde você está? É porque, indubitavelmente, existe uma distância entre você e o Senhor. E hoje o Senhor te chama para correr até Ele.
não para fugir mais, não para achar que consegue viver distante do Senhor. Para que nós possamos ser uma igreja que agrada o coração do Senhor, nós precisamos ouvir este chamado, ouvir esta pergunta, colocar essa pergunta no nosso coração: onde você está? Provavelmente você está se escondendo atrás de uma religião, ou você está distante do Senhor, com uma frieza espiritual, vivendo sem comunhão com Deus, sem a devida comunhão com Deus, ou então você está disposto a se render nesta noite e a voltar a caminhar com esse Deus, a se render e a dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, Deus, eu não tenho certeza onde eu estou, mas escuta a minha voz, Senhor, e me diz como chegar bem pertinho do Senhor. Me diz como andar bem pertinho do Senhor. Porque Deus hoje Ele chama o incrédulo. Ele chama o incrédulo a se arrepender pela fé. Se arrependa pela fé. Mude a sua vida pela fé. Mude a sua religiosidade. Mude os seus costumes. Mude tudo. Sabe por quê? Porque tudo em você está depravado. Mude tudo pelo Senhor. Mude tudo, decida, diga isso para o Senhor hoje mesmo. Você que ainda não entregou a vida ao Senhor, diga assim: Senhor, eu estou aqui. Eu nunca ouvi o Senhor perguntar onde eu estou, mas hoje eu ouvi e eu estou aqui, Senhor. Vem me buscar, vem buscar o meu coração, vem buscar a minha vida. E para você, crente que está afastado, crente que está distante, crente que está frio, se é que pode haver um crente frio, não é? Ele chama você de volta para perto dele. Ele chama você de volta para perto dele. Lembra de quando uma criança, você está andando com uma criança, que a criança começa a confiar em si mesma, que ela quer soltar a mão do papai e da mamãe, e aí aquela criança começa a dar os primeiros passos e ela cai. O que o papai e a mamãe faz? Vamos tirar a figura da mamãe, vamos só com o papai. O que o papai faz? Ele vai até a criança. Ele estende a mão para a criança, para que a criança volte a caminhar pertinho dele. O Senhor está fazendo isso com você. Muito provável que você já tenha uma história de caminhada muito vitoriosa com o Senhor. Muito provável que você já tenha histórias de muitas respostas de oração, de muitas pregações que você já fez, de muitas declarações, de muitos evangelismos que você já fez. Mas por um motivo ou por outro que não cabe a mim, e sim a você e o Senhor, a sua mão foi soltando a do Senhor. E o Senhor estende a mão para você. E Ele diz: onde você está? Para pegar na sua mão e voltar a caminhar de novo, nos passos dele, ao lado dele, para que você possa ser uma igreja conforme a vontade do Senhor. E para você, crente fiel, muito bem, mas onde você está? O quanto fiel você está ao Senhor? Você está fiel o máximo que você poderia? Você está orando o máximo que você poderia orar? Você está fazendo o máximo que você poderia fazer? Porque Ele também diz isso para o crente fiel. Se você, crente fiel, ouviu a mensagem até agora e disse: isso aqui não é para mim, é para você também. É para você também. Onde você está? Onde você quer chegar? Onde você poderia estar hoje? Então essa pergunta ela ecoa aos nossos corações, a todos os corações aqui presentes. E o conselho é: não se esconda. Não fuja, não ache que você está mais à frente do que o que você deveria estar. E se direcione ao Senhor, busque ao Senhor, porque Deus pergunta: onde está? Onde estás? Onde você está? Essa pergunta é o mesmo, vem até nós pelo mesmo Deus que fez essa pergunta a Adão, pelo mesmo Deus que fez essa pergunta aos apóstolos. Ele está fazendo para mim e para você esta noite. E Ele diz: onde você está? E em uma outra frase Ele diz: venha até mim. Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Onde você está? Venha até mim.